Aos nossos irmãos internautas, com a paz do Senhor Jesus. Hoje é a Escola Bíblica para Todos. Vamos estar estudando a lição de número 18. Uma mensagem de Deus para os vossos corações nessa noite. Eu creio que grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio. Já está ali? Uma mensagem ao coração. Pode repetir comigo? Uma mensagem ao coração. Glória a Deus, uma mensagem ao coração. Vamos estar lendo o texto áureo juntamente comigo? Glória a Deus. Estou aflitíssimo, ó Senhor. Vivifica-me segundo a sua palavra. Meus irmãos, se nós formos falar somente a palavra aflito, nós sabemos que esta palavra nos soa de maneira superficial. É algo que, quando nós estamos aflitos, nós sabemos aonde buscar resposta, aonde nos resolver. Mas nós vemos ali que o salmista fala assim: estou aflitíssimo. Nós podemos ver que o salmista ali está em grande aperto, ele está em dificuldade. Nós podemos ver o salmista ali encurralado, em uma situação onde ele não saberia resolver sozinho, uma situação de apuros. E ele fala assim: vivifica-me, ó Senhor. Nós podemos ver que ele recorre ao Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Deus. A Bíblia diz que quando Davi estava na caverna de Adulão, nós podemos ver que ele estava ali numa situação muito complicada. E a Bíblia diz que os seus familiares, ao saber da situação de Davi ali naquela caverna, a Bíblia diz que nosso Deus, o Senhor, envia os seus familiares e envia umas pessoas que estavam em aperto, em dificuldade, pessoas problemáticas, cheias de problemas, para socorrer Davi. E ali, Davi já tinha uma ferramenta na mão. Mas como assim, evangelista Romeu? Pessoas em aperto e dificuldade para me ajudar. É esses que o nosso Deus vai colocar na tua direção para ajudar você a resolver o problema. Eu vejo o nosso Senhor falando com Davi: ó Davi, olha, está aí estes homens. Você tem a ferramenta na mão. Você é estrategista. Porque é melhor, meus irmãos, 400 com estratégia do que 1000 sem estratégia. Então nós podemos ver que o nosso Deus levanta homens problemáticos, com dificuldade para ajudar Davi. E o versículo continua falando assim: vivifica-me. Ele fala assim: olha, dá-me vida, Senhor, dai-me ânimo, dai-me força, dai-me coragem, dai-me sabedoria, dai-me discernimento, dai-me entendimento, para mim resolver este problema, Senhor. E o nosso Senhor fala assim, olha, ele fala assim: vivifica-me, ó Senhor.
segundo a tua palavra. Então Davi pede socorro a Deus, e Deus fala assim: olha, vou te dar, Davi, o que você está precisando, vou te dar estratégia, mas vai ser através desses homens que estão em dificuldade, em aperto, para te ajudar. Amada igreja, nunca olhe para uma dificuldade e se apresente diante daquela dificuldade como um derrotado, como um perdedor. Deus não nos levantou para ser perdedor, Deus nos levantou para ser vitoriosos. Avance, segue em frente, tome posse da sua vitória. Davi não pediu socorro primeiramente para homens, para amigos, mas ele falou assim: olha, ele recorreu primeiro ao Senhor, e o Senhor direcionou ele pessoas para poder ajudar, mas ele não foi diretamente para os seus familiares, ele não pediu socorro aos seus amigos primeiro, ele pediu a providência divina do céu, porque é o soberano que faz essas coisas. E o nosso Deus surpreendeu ele com as pessoas que levantaram para ajudar Davi. Então é assim que nós cremos, meus irmãos, no Deus Todo-Poderoso. Vamos seguir em frente, verdade prática? Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então nós podemos ver ali que os livros históricos e os poéticos mostram a sabedoria divina. E através dessa sabedoria divina, ela produz o quê? Verdades, produz fé e esperança em nossos corações. Então é somente através da soberania divina que nós possamos conhecer as verdades, para que essa verdade produza fé em nossos corações, produza esperança em nossos corações. A leitura em classe foi lida nessa noite, Deuteronômio 6, 20 e 25, e Salmo 19, 105 ao 108. Não precisa ler, já foi lida nessa noite. Vamos seguir em frente. Introdução. Vamos todos comigo, amada igreja? 1, 2, 3. A Bíblia Então nós podemos ver ali que a Bíblia faz uso de gêneros literários. Para quê? Para expressar a revelação divina. Então só a Bíblia é capaz de expressar a revelação divina através dos gêneros literários, através dos seus livros. Então, para contar essas histórias, o povo de Deus, os livros históricos servem da literatura chamada narrativa. Então, os livros históricos foi a narrativa desde a saída do povo do Egito até a entrada da terra prometida. Então, os livros históricos ali foi a narrativa, e os poéticos é de sabedoria, e de sabedoria recorrem aos textos líricos com o propósito de despertar sentimentos. Então, os livros poéticos ali ensinam a sabedoria por meio da poesia ou prosa. Então, esses livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares de Salomão. São esses 5 livros. Então, os livros poéticos é algo que desperta sentimento nas pessoas, é algo direcionado para as pessoas de forma mais direta. Enquanto isso, nós podemos ver ali que
que na lição de hoje vamos estudar as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Objetivos da lição, vamos lá? O A. Todos? Glória a Deus. Destacar as narrativas de Josué e Juízes e apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá. B. Conhecer a estrutura e característica da literatura bíblica, poética e de sabedoria. E a letra C. Mostrar os princípios práticos da vida cristã. Uma mensagem ao coração. Uma mensagem de sabedoria. Vamos ler comigo? A Bíblia descreve todos juntos. Glória a Deus. Uma mensagem de sabedoria. A Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Meus irmãos, os planos de Deus para nós são planos maravilhosos, são planos bons. O nosso Deus não tira o teu povo de um buraco para jogar em outro buraco. O nosso Deus não tira a pessoa de dificuldade para colocar em dificuldade. O nosso Deus não nos tira de coisas complicadas para colocar em coisas mais complicadas ainda. Nós podemos ver que o nosso Deus tinha um propósito na vida do teu povo. A Bíblia diz que quando Deus olha para a terra e vê a terra corrompida, a Bíblia diz que Deus resolve mandar o dilúvio. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, o Senhor, olha para a terra e vê a família de Noé, um homem justo, reto, temente ao nosso Senhor. E a Bíblia manda Noé fazer uma arca. E a Bíblia diz que Deus fala assim, olha, bate betume por dentro e por fora. Não deixa aresta, não deixa buraco nenhum. Deus não mandou Noé deixar buraco no casco da arca, não. Deus queria o melhor para o teu povo. Então nós podemos dizer que quando Deus vê um povo ali no Egito, um povo sofredor na mão de Faraó, Deus tinha um plano poderoso para aquele povo. A Bíblia diz que Deus, quando vê aquela situação daquele povo ali, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, e Deus concede poderes a Moisés, como nós já estudamos em algumas lições, manda pragas ali, endurece o coração de Faraó, manda 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 pragas, até Deus amolece o coração de Faraó, e Faraó cede o povo, e Deus tira o povo do Egito com a sua mão forte. E a Bíblia diz assim, olha Moisés, vou criar para vocês leis, estatutos, mandamentos, e ordeno o meu povo que me obedeça. E Moisés começa a levar o povo pelo deserto. Meus irmãos, o que eu acho interessante nessa passagem, que Deus começou a guiar o povo pelo deserto. O que o deserto tem? Não tem nada, não produz nada. Mas Deus queria mostrar a sua soberania para o povo. Foi pelo deserto. Deus não procurou primeiramente lugar de bonança, terra boa, não. Deus falou assim, vou levar esse povo para o deserto. E quando nós começamos a ler a Bíblia, o Pentateuco, uma palavra que me chamou muito a atenção,
no dia de hoje, se chama obediência. Não tem como o povo de Deus alcançar a promessa em desobediência a Ele. Se o povo não obedecer a palavra, os mandamentos, as leis, certamente não vai alcançar a promessa prometida pelo nosso Senhor. Nós vemos os milagres que o nosso Deus fez ali no meio do povo. Não faltava alimento, não faltava água. No lugar que não tinha água, ele mandava Moisés bater a vara na rocha e a água saía da rocha. Ele mandava vir alimento, mandar do céu, carne para o povo comer. E tinha todo o sustento para o povo ali no deserto. Durante o dia, colocava uma nuvem para refrescar o povo. Durante a noite, uma nuvem de fogo para aquecer o povo. E o povo não parava, meus irmãos. E ali foi levantado casas de oração, tendas, para o povo adorar o nosso Senhor, em forma de gratidão. Mas mesmo assim, o povo não reconheceu a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continuando, por exemplo, Deus conduziu Josué à travessia do Jordão. Josué 3,13. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Moisés estava com seu povo no deserto de Parã, a Bíblia diz que Josué fala assim com o povo: olha, com os chefes das tribos, prepara 12 homens, líderes, para liderar cada tribo, e vai espionar a terra de Canaã. Olha, troca o nome de Oséias por Josué. E a Bíblia diz que no meio desses 12 homens foi Josué e Calebe, os dois missionários de confiança, da confiança do nosso Senhor. Como nosso Deus é maravilhoso. Olha, nos meus missionários eu confio. No meio dos 12, enviou 2 missionários, evangelistas avantes. E a Bíblia fala assim: olha, vai lá espionar a terra, vê se a terra é boa ou ruim, vê se ela tem homens fortes ou fracos, vê se ela tem muita gente ou pouca gente, vê se ela tem água, vê se ela tem bons frutos. Olha, e se tiver bons frutos, se for corajosos, traz frutos da terra para nós. A Bíblia diz que os homens trouxeram uma parreira de uva, que foi preciso 2 homens para carregar a parreira de uva. Terra boa, que tinha muita água. E a Bíblia diz que quando aqueles homens voltam, fala assim: olha Moisés, realmente a terra é muito boa, como você está vendo aí, pela qualidade dos frutos, mas tem homens fortes, gigantes na terra. São numerosos, são mais numerosos do que nós. São mais numerosos, nós não conseguimos combater aquele povo. E aí, chama os 2 missionários. Olha, missionário, realmente, a terra é muito boa, tem muita água, tem mata, tem bons frutos, tem homens fortes. Mas Calebe fala assim: mas se o Senhor nos colocar, nos ajudar com um exército poderoso, certamente nós vamos vencer a batalha. Certamente nós vamos vencer. São numerosos, mais numerosos que nós, são mais fortes do que nós. Mas se com Deus na frente nós vamos vencer. E estes homens, esses 10 homens que começou a espalhar notícia falsa ao acampamento, e aquele povo virou contra Moisés, contra o Senhor. E a Bíblia diz que Deus queria castigar o povo, e Moisés orou para que Deus tivesse misericórdia do povo. Deus falou assim: olha, vou perdoar o povo, mas os 10 homens morrerá, não entrar na terra prometida. Só entrar Josué e Calebe, que vai entrar na terra prometida. E nós podemos ver aí que muitos, meus irmãos, vê a promessa de Deus
A Bíblia diz que nosso Senhor chama Moisés das planícies de Moabe até o alto de Jericó e mostra a Moisés todas as terras. Olha, essa parte aqui é para a tribo tal, aquela parte ali é para outra tribo, mas você, Moisés, não entrará. Você não entrará. E a Bíblia diz que quando Deus mostra as terras através de Moisés, é para os seus descendentes, Moisés. A Bíblia diz que Moisés morre, ali é enterrado ali, e o corpo não é encontrado, porque o nosso Deus é sábio, para que o povo não viesse procurar Moisés e adorar a ele, porque só ele é digno de louvor, de adoração, somente é ele que é digno, o nosso Senhor. E a Bíblia diz que Deus chega para Josué e fala assim: Josué, já passou 30 dias, o luto já acabou, meu filho. Levanta-te, seja forte e corajoso, eu sou contigo, Josué. O povo é grande, o povo é muito forte, mas eu sou contigo, avance. Eu quero que fala, olha, Josué dá uma ordenança ao seu povo, vai ao acampamento, porque dentro desses 3 dias nós vamos tomar posse da terra prometida. Nós vamos tomar posse da terra prometida. Meus irmãos, o que eu acho interessante ali, quando Deus mostra as terras para Moisés, a bênção ali, que o povo vai tomar posse, muitos veem a bênção e não tomam posse da bênção. Muitos veem a bênção e não avançam, retrocede, tem medo. E quando nós temos medo, certamente nós não vamos conseguir a bênção, conseguir alcançar a promessa do Senhor. Então a Bíblia diz que quando Moisés reúne o povo e fala assim, ó, com o sacerdote, vai ao acampamento, traz a arca da aliança com os levitas e vai à frente, olha, e reúne os chefes de família de cada tribo e começa a contar aqueles que têm idade para se alistar, porque somente os novos vão na frente, vão guerrear. Meus irmãos, o que Deus cria com velho para lutar? Velho aguenta alguma coisa? Não aguenta não. São novos, foi 601 mil homens ali para lutar, novos, cheios de força, de vigor. Meus irmãos, e todos, a maioria daqueles que entraram, não foi os que saíram do Egito. Imagina um homem de 50 anos, quando chegou para tomar posse da terra prometida, quantos anos esse homem tinha? 90 anos, meus irmãos. E Deus falou assim, não, é os novos, é os que têm vigor, são os fortes que eu quero na frente. E a Bíblia diz que quando eles carregavam a arca da aliança, a Bíblia diz que o feito favoreceu o acesso à terra prometida, meus irmãos. O feito favoreceu, o poder do Todo-Poderoso favoreceu a terra prometida. Surgiu efeito. A promessa só se cumpre em nossas vidas quando surge efeito em nós. Quando nós decidimos que surge o efeito do Seu Espírito Santo em nós, senão não cumpre, senão não irá cumprir. Meus irmãos, e a Bíblia diz ali que quando eles começam a marchar, a andar com a arca da aliança, o Todo-Poderoso pisa na água. E o Rio Jordão transbordando, começou a montoar num canto. E começou a abrir o Rio Jordão. E eu imagino o nosso Senhor ali, olha. Passa, filho, você faz parte da promessa. Passa, filho, você faz parte da promessa. Passa, filha, você faz parte da promessa. O remanescente faz parte da promessa, meus irmãos. Você faz parte do remanescente aqui na terra. Você faz parte dos fiéis aqui na terra. Deus tem promessa em nossas vidas.
Passa, filho, você faz parte da promessa. E a Bíblia diz que a água parou de correr, meus irmãos. E a Bíblia diz, olha, vai passando que você faz parte da promessa. Vai andando que você faz parte da promessa. Vai avançando que você faz parte da promessa. Oh, Deus maravilhoso. Meus irmãos, mas quem estava contaminado não fez parte da promessa. A Bíblia diz que quando os homens invadiram as terras, quando Deus decide matar o povo, aqueles 10 homens, a Bíblia diz que o povo virou contra Deus, sabe o que fez? Foi invadir as terras sem permissão do nosso Senhor. A promessa só cumpre quando há permissão do nosso Senhor sobre as nossas vidas. E a Bíblia diz que muitos israelitas foram mortos. Mas a Bíblia diz que quando o nosso Deus manda Josué avançar, a Bíblia diz que Josué avança. Mas antes de entrar, ele manda quem? 2 espias para ver a terra. 2 espias. E os espias esteve com Raabe. E os homens falaram para o rei, olha, tivemos pessoas espiando a terra nessa noite. E a Bíblia diz que eles vão ter com Raabe. E Raabe falou assim, olha, realmente eles estiveram aqui, mas eu não sabia que eram espias. E a Bíblia diz que Raabe escondem os homens no telhado, debaixo das calhas. A Bíblia diz que quando os soldados saíram, Raabe falou assim, olha, eu vou lá, senão eles vão terminar dormindo lá. Porque aquele que confia na promessa, meus irmãos, não está preocupado a hora, não está preocupado com o problema. E Raabe vai lá e chama os 2 espias, olha, vocês descem por essa corda. E Raabe faz uma aliança com os homens, com os espias, olha, guarda os meus pais, guarda as minhas irmãs, guarda os meus irmãos. E a Bíblia diz que os espias fazem essa aliança com Raabe. Mas os espias falam assim, olha, ata a corda, põe um laço vermelho, ata a corda, retire, porque se os vossos pais vão estar sob os seus cuidados, mas se eles saírem da sua casa, você será o culpado da morte dos seus pais. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, que tomaram posse da terra, falaram para o rei, agora é hora de avançar. E a Bíblia diz que eles avançaram. Meu Deus, meus irmãos, o que eu acho importante aqui é que Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo, e ainda proveu o meio de escape. Levantou nações para punir a rebeldia do seu povo, mas ainda tinha um povo ainda sincero, temente a Deus, obediente à sua palavra. Olha o que fala aqui, olha, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Você é um povo eleito, por isso que nós estamos aqui. Há uma nação eleita que vai tomar posse da promessa. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui que nós somos o remanescente aqui na terra de Deus. Permaneça firme, permaneça fiel a essa palavra. Permanente obediente, temente ao Senhor. Irmãos, porque não adianta ter obediência e não temer ao Senhor. O que é temer? Temer é quando vem algum pensamento malicioso em nossa cabeça e nós falamos assim, olha, não vou fazer isso porque é contra a vontade do Senhor. Não vou pecar porque isso é um pecado de morte. É você arrepender antes que desça para o coração. E o que eu acho muito importante nessa passagem aqui, porque Deus fala muito da obediência ao povo, e só alcança a vitória quem é obediente, quem é fiel a Ele. Então Ele conservou a nação de Judá, e assim preparou o caminho para a vida do Messias prometido. Então, assim sendo, o nosso coração
deve se aquietar. Deve se aquietar. Então, porque Deus é soberano. Por quê, meus irmãos, que às vezes nós ficamos aflitos, preocupados com as coisas que Deus tem preparado para nossas vidas? Se aquiete, se acalma. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele está no comando de tudo. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Ele está na história da tua vida, meus irmãos, e nada acontece fora da vontade de Deus. Ele está no comando de todas as coisas. Então, que nós viemos estar atentos, estar vigilantes, porque Deus tem promessa para o teu povo. Foi Ele quem nos conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vida do Messias prometido. Atos 13, 17 e 23. Assim sendo, nosso coração deve aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Vamos para o segundo tópico. Cristo é nosso exemplo de humildade. Vamos todos ler comigo? No 1, 2, 3. Meus irmãos, nesse segundo tópico fala assim, olha, Deus é a fonte da sabedoria. Provérbios 2:6. Então, a sabedoria divina vem do nosso Senhor, vem de Deus. É Ele quem dá a sabedoria. E também dá o entendimento. E também o entendimento vem dele. Então, Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Então, o nosso Deus, Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Então, a soberania vem do nosso Deus. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Então, a sabedoria tem um propósito, meus irmãos, é agradar a Deus. Quem não é sábio, meus irmãos, geralmente não agrada o nosso Senhor. O propósito da sabedoria é agradar o nosso Senhor. Então, desse modo, o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Então, todo o conselho prático, meus irmãos, está subordinado à sabedoria divina. Então, nós podemos ver aqui que em quem nós temos confiado? Confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Tem pessoas que querem ser mais inteligentes do que o nosso Deus, meus irmãos. Acha que é mais do que os outros. Não apoie, a Bíblia diz assim em Provérbios 3:5, não apoie na sua própria inteligência, mas confia no Senhor de todo o coração. E a Bíblia diz assim, ó, lembre de Deus em tudo o que fizer. Coloca Deus à frente em tudo que nós devemos fazer, colocamos Deus à frente. E Ele lhe mostrará o caminho certo. E Ele lhe mostrará. Somente Deus, meus irmãos, nos dá sabedoria para que Ele possa mostrar o caminho certo, aonde nós devemos ir, aonde nós devemos seguir. Então nós devemos confiar no Senhor. Seguindo, desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos, andar retamente.
Provérbios 2:7, meus irmãos, ele ajuda e protege a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Andar retamente, Deus agrada do homem reto, do homem obediente. Olha, fugir da luxúria. Olha o que fala aqui, olha. A mensagem de sabedoria. Meus irmãos, nós não pecamos inconsciente. Fugir da luxúria. Luxúria significa imoralidade. Fuge da luxúria. 2:16. Você é capaz de evitar a imoralidade que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. Nós somos capazes de evitar essas imoralidades, meus irmãos. O mundo que nós vivemos é um mundo de imoralidade. O pecado, meus irmãos, é uma imoralidade para Deus. É imoral. Olha o que fala. Se você for olha, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. Agora fala assim: o homem que visita esta mulher não consegue voltar para a estrada da vida, porque portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Olha o que fala. Então foge dos convites, foge dessa imoralidade. O mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos, está cheio de imoralidade, e nós, como servos de Deus, nós temos que fugir dessas coisas, nós temos que desviar dessa imoralidade. Imoralidade, meus irmãos, todos que cometem a imoralidade, nós somos sábios e temos discernimento quando nós estamos fazendo bem ou errado. Então Deus fala assim: foge da imoralidade, porque isso traz morte, isso traz consequência, isso traz ruína para a tua vida espiritual. Seguindo, não ser preguiçoso. Provérbios 6:6. Preguiçoso aprende uma lição com as formigas. Aqui não tem ninguém preguiçoso, aqui só tem gente trabalhadora aqui na igreja, meus irmãos. Olha, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe e nem governador, mas guardam comida no verão, preparando para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Meus irmãos, se o povo ali que Deus ordenou para atravessar o Rio Jordão não tivesse ânimo, tivesse acomodado, certamente eles não iam conseguir aquilo que Deus tinha preparado para eles. Aí fala assim: mas enquanto ele dorme, a pobreza atacará como ladrão armado. Olha a consequência do homem preguiçoso: não chegará em lugar nenhum nunca. Enquanto ele dorme, o ladrão que significa o adversário, o atacará. Meus irmãos, o adversário não dorme nem de dia nem de noite. Ele está sempre atento aos nossos fracassos, às nossas fragilidades. Seguindo, manter boa reputação. Provérbios 22:1. Meu irmão, isso aqui é lindo demais. A boa reputação faz toda a diferença na vida de um homem ou de uma mulher. O bom nome, meus irmãos, vale mais do que muitas riquezas.
que adianta ter riqueza? O que adianta ter grandes riquezas, grandes fazendas e não ter bom nome? A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele não ter credibilidade no mercado, na praça. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Aqui fala do humilde, ó, do pobre. Olha, não tem riqueza não, mas ele é estimado. E ele, por ser estimado, vale mais do que a prata e o ouro. Não existe diferença, meus irmãos, entre o rico e o pobre. Foi Deus que fez o rico, foi Deus que fez o pobre também. Deus fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Olha, a pessoa sensata. Fala do humilde ali, olha. Ele vê o perigo e se esconde. Porque tem muitos que têm riquezas e estão caindo em ruína. Porque não tem sensibilidade, é insensato no que faz, confiando nas forças do seu próprio dinheiro, das suas próprias riquezas. Mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Quem teme o Senhor, quem é prudente, quem não é precipitado, olha, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Seguindo, tomar cuidado ao falar. Eclesiastes 5:2. Meus irmãos, tomar cuidado ao falar. Pensar primeiro do que falar é melhor. Vamos pensar. Deus fala que a palavra fala assim, olha, pense primeiro antes de falar. Quantas pessoas que estão machucadas, que estão feridas por causa da palavra insensata, porque falam sem pensar. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Quando for fazer uma aliança com Deus, um propósito com Deus, pense antes de falar, para quando falar, cumpre com a promessa diante de nosso Senhor. Deus não agrada disso, meus irmãos. Cumpre com a promessa. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolice dirá. Meus irmãos, por que preocupar? Porque nós andamos muito preocupados com as coisas deste mundo. Mais pesadelo terá, mais preocupações terá. E quanto mais falar, você mais falar, mais tolice dirá. Por quê? Porque falam sem pensar, falam de maneira precipitada. Então, o segredo é falar pouco, falar com prudência, ser temente a Deus em suas palavras. Vamos seguir. Confiar no dinheiro. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Olha que palavra, meus irmãos. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. A Bíblia diz que é ilusão, meus irmãos. Por quê? Porque quanto mais o povo tem dinheiro, mais despesa também ele tem. Mais ele quer. Mais dor de cabeça vai ter também. Se nós temos, meus irmãos,
30 apartamentos, são 30 impostos a pagar. Se nós temos 50 carros, são 50 seguros de carro a pagar. A despesa aumenta também. E é interessante que fala que isso é ilusão. Olha, quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. O rico nunca está satisfeito com o que tem, meus irmãos. Ele sempre quer ter mais. Isso também é ilusão. Então, quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. Olha para você ver, quanto mais rica é a pessoa, mais boca ele tem para alimentar. Porque a despesa aumenta em tudo, meus irmãos. Aumenta em tudo também. Então, estudo aqui na terra passageira é ilusão. Por que correr atrás de riquezas? Para que correr atrás de riquezas? Olha, e o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. A pessoa que quer riqueza, o que ela ganha é só para saber que ela é rica, para falar, para mostrar que ela é rica, mais nada. Meus irmãos, vou falar algo aqui diante de Deus, muito forte. Eu, quando entrei aqui no Ministério ADEF, e quando vim para Portugal, eu falei assim para nosso Deus: olha, eu vou para Portugal, vou ficar 1 ano e quero ficar rico, e vou voltar para o Brasil. E nisso, pastor Rob, vai fazer 25 anos que eu estou aqui nesse país. Mas quando eu entendi e compreendi a palavra do nosso Senhor, eu mudei o meu discurso, eu mudei a minha oração. Eu falei assim: ó meu Deus, que o Senhor não deixe faltar o alimento na minha mesa para as minhas filhas. O alimento na minha mesa. O pão de cada dia. É isso que nós precisamos, meus irmãos. E não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, não. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Amanhã Deus proverá algo para você colocar na tua mesa. Às vezes estaremos muito preocupados com as coisas do amanhã. Deus é o Deus de provisão. Viver com alegria. Meus irmãos, se já viu pessoas rabugentas, tristes, rancorosas, pessoas não têm o espírito de alegria dentro deles. Mas nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque a alegria que nós temos não é a alegria que o mundo oferece. A alegria que nós temos é a alegria que vem do alto, do Senhor Espírito Santo. É Ele que nos alegra a nossa alma. É Ele que nos dá conforto. Viver com alegria, Eclesiastes 9, 7. Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Nós somos servos de Deus, nós temos que procurar sempre ser felizes, parecer feliz e satisfeito diante do povo. Nós somos um povo escolhido de Deus, somos um povo diferenciado. É Ele que nos alegra a nossa alma. Seguindo, porque tem muita coisa ainda, viu, meus irmãos? Remir o tempo, Eclesiastes 12, 1. Lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tem mais prazer na vida. Aproveite quando é novo, meus irmãos. Aproveite quando tem força, vigor, ânimo. Aproveite o tempo. O dia são 24 horas. Se nós conseguirmos remir o tempo, controlar o nosso tempo, há tempo para tudo. Há tempo para a nossa família, há tempo para o nosso Deus, há tempo para o nosso lazer, há tempo para trabalhar, há tempo para vestir, há tempo para comer. Reme o tempo, controla o seu tempo.
lembro dele antes que chegue o tempo em que vocês acharão que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens da chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o fenderam, começaram a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Então você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo. Meus irmãos, então aproveita o seu tempo quando está novo. Reme o tempo, porque há tempo para tudo. Seja forte e corajoso, siga em frente. Seguindo, mantenha a integridade. 12:1. Ser reto, ser íntegro. Honrar com os nossos compromissos, como diz a palavra. Honrar o nosso Deus. Ser íntegro diante do nosso Deus. Ser sincero, como Jó foi, mediante a dificuldade. Aceitar a repreensão. Meus irmãos, tem pessoas que não aceitam a repreensão. E quando não aceitam a repreensão, caem em dificuldade. Por causa do orgulho. Não ter humildade. Nós temos que ser humildes e aceitar a repreensão para nossas vidas. Seguindo. Confiar no Senhor. Jó 9:25. Pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. Desejo tanto que isso aconteça. Então vamos confiar no Senhor. Só nele nós devemos confiar. O que fala aqui mais? E desfrutar do verdadeiro amor. Então, no entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Então, só através do toque divino que nós possamos confiar no verdadeiro amor de Deus, confiar na verdadeira providência do Senhor. Seguindo, último tópico, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração, tais como medo, angústia e tristeza, força, segurança e alegria. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração agradecido e o coração arrependido. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreve a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Algo forte nessa passagem. Olha o que o salmista fala, olha, independentemente da circunstância da vida, eu sempre adorarei o Senhor, eu sempre confiarei, eu não terei medo, eu não terei angústia, eu não ficarei triste, porque Ele me dá força, Ele me dá segurança, Ele me dá alegria. Então, o ideal divino da espiritualidade e adoração, então era a espiritualidade de Davi e a adoração, que trazia conforto para a alma dele, que trazia confiança no Senhor. Entre outros retratos, a vida espiritual destacam-se o coração que confia, Salmos 3:3, e o coração contrito.
Salmo 6:1, que diz assim: ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dá-me saúde, pois o meu corpo está abatido e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Então o salmista aqui, quando estava aflito, quando estava angustiado, ele falou assim: não me repreenda, Senhor, quando estiver irado. Não me castigue no teu furor. Tenha compaixão de mim, pois me sinto fraco. Então o salmista ali com o coração contrito, ele glorificou, ele pediu para Deus misericórdia. O coração que glorifica, o coração agradecido. Então ele estava glorificando o nosso Senhor com o coração grato e o coração arrependido. Então o salmista ali, meu irmão, foi em todos os momentos ele foi grato ao Senhor. E Deus requer isso da sua igreja, do teu povo, em todas as circunstâncias, independentemente daquilo que aconteça, das lutas, das provas. Adora o Senhor, seja espiritual, confia no Deus que nós servimos. O salmista ali falou assim: olha, eu sei que eu sou um pecador, que eu sou um falho, que eu passo por provas, mas eu adorarei o Senhor com o coração contrito, com o coração grato. E é isso que nós devemos seguir o exemplo do salmista. Sinopse 1, vamos todos ler comigo? No 1, 2, 3. Os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia. É Ele que nos ensina a respeito da verdadeira adoração. Então isso, meus irmãos, nós temos que guardar para nossas vidas. E ter o discernimento que os sentimentos do coração estão englobados na história bíblica, na poesia da Bíblia. E é Ele que nos ensina a respeito da verdadeira adoração. Conclusão: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Então nós podemos ver ali que as experiências do povo de Deus, a conquista da terra prometida, aponta somente para a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então o texto bíblico, em prosa e poesia, revela que essa é a sabedoria divina que deve ser aplicada no nosso viver diário em nossas vidas. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar e crer e confiar nele através da obediência à palavra. Então essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e nos conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Próxima aula, lição 19, vamos todos ler junto? As profecias despertam, lição 19. Meus irmãos, desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Guarda essa palavra em teu coração. Que Deus continue abençoando vocês de maneira toda especial, em nome de Jesus. Quero